Então, dando continuidade ao livro que estamos apresentando, que é O Nosso Lar, a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luís, fazendo um pequenino resumo do capítulo 21, continuando a palestra, explicações sobre o bónus hora, sobre a aquisição com trabalho pelo próximo e sua aplicação no nosso lar. É citado que a recordação do passado exige equilíbrio e forçá-lo poderá causar desequilíbrio e loucura. Então, hoje no capítulo 22, vamos falar sobre o bónus hora. Que coisa linda! Vamos ler. Notando que a senhora Laura, e aqui quero fazer uma chamada de atenção, Laura, portanto, mãe de Lísias, entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando: que me diz do bónus hora? Trata-se de algum metal moedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: todos cooperam no engrandecimento do património comum e deles vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bónus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui, no entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça, compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bónus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contacto de orientadores sábios nas diversas escolas de ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bónus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Mas esse é o único título de remuneração? Perguntei. Ora bem, estas perguntas são feitas por André Luís. Sim, é o padrão de pagamento de todos os colaboradores da colónia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bónus horas na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo,
Na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas voltosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma percentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem, quase todos, a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses, outros e a operários que matam o tempo. Onde, aí, a natureza de serviço? Há técnicos de indústria económica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque, para o plano espiritual superior, não se especificará teor do trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Essas palavras despertavam para concepções novas, diz André Luiz. Percebendo uma sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual e o bónus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bónus hora regeneração, no Ministério do Esclarecimento, bónus hora esclarecimento e assim por diante. Relembro os outros 4 ministérios, que é o do auxílio, da comunicação, da elevação e da união divina. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bónus horas conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Semelhantes instruções interessavam profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bónus horas a favor de amigos? Endaquei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar, pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora, portanto, mãe de Lísias, sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço
e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados, entendeu? E o problema da herança? Inquiriu de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura, sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta, portanto ela iria reencarnar. Tenho comigo 3.000 bónus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha, que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao património comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações da nossa colónia espiritual durante minha permanência nos ciclos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos da cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ia prorromper em exclamações administrativas referente ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta, mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita: nossos queridos estão de volta, e levantou-se para atender. Portanto, estavam a chegar espíritos a quem ela teria que dar e prestar o seu auxílio. Pronto, se o capítulo termina aqui, eu fiz uma breve pesquisa sobre mais alguma coisa do bónus hora. Pode-se apenas completar que o bónus hora são todos os méritos e todos os ganhos que nós fazemos sempre em prol da ajuda, da caridade, fazendo sim para ajudar e não nunca pensando em receber. Portanto, a pequenina pesquisa que fiz, em que afirmam os cientistas que existem mais de 1 trilhão de galáxias em todo o universo. 1 em cada 40.000 planetas podem ostentar vida nos mesmos parâmetros da Terra que os fãs da série Jornada nas Estrelas chamariam de planeta classe M. O mestre Nazareno afirmava que na casa do Pai existem muitas moradas. É inimaginável a diversidade de possibilidades existenciais nas várias dimensões e mundos que nos rodeiam, do qual nosso lar é apenas um dos exemplos que nos diz respeito diretamente, portanto, neste capítulo. Uma das características da colónia que mais chamou a atenção de André Luiz, e também a nossa, é a existência do bónus hora, uma espécie de moeda existente naquele plano, oferido com trabalho voluntário, e que pode ser utilizado para a aquisição de bens. Lembremos primeiramente que o dinheiro no mundo material é um instrumento mediador de trocas e que, portanto, não deveria do nosso objetivo fiel nem tampouco insamente acumulado. Ele representa a materialização de uma contribuição em parte subjetiva, na maioria dos casos gerada pelo trabalho, seja físico ou intelectual. É a remuneração pela contribuição positiva do indivíduo que a produção de um bem ou a prestação de serviço. Compreendamos, portanto, que o bónus hora não é um dólar espiritual, mas sim como esse mediador entre o que o espírito contribui para aquela sociedade espiritual na qual está inserido e os benefícios que ela pode a ele oferecer sem nenhum abuso por parte de qualquer empreendedor. Aqueles que objetem que até depois do morto o descanso nunca chega, ressaltamos que nem mesmo o Criador queda-se inativo a contemplar a perfeição da sua obra, em suas mais variadas manifestações.
Sabemos que o ócio é o pai dos vícios, assim como a preguiça, a mãe. Portanto, nada destas coisas nós podemos ter para ganharmos bónus hora. Ao tempo em que o aprimoramento da sociedade ocupam as suas horas no auxílio fraterno, todos afastados do pensamento, os impulsos inferiores que em nada contribuem para a melhoria do seu estado, aprendendo que a caridade beneficia mais que a faz de quem a recebe. Portanto, segundo o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Quantas e quantas vezes, e quase em todas as sessões, nós aqui falamos que fora da caridade não há salvação. Portanto, pratiquemos sempre a caridade sem pensarmos em receber nada em troca. Noutra passagem, o verdadeiro ganho da criatura é o trabalho voluntário, que nós devemos sempre fazê-lo. Nesta casa existem muitos voluntários e eu às vezes digo quantos são e quantos mais precisariam ser ainda, porque na hora do trabalho, de trabalhar e trabalhar e trabalhar, quantas e quantos voluntários não existiriam ainda para poder ajudar nesta seara do Senhor. Portanto, voltando à obra mestra da doutrina espírita, lembremos que Allan Kardec já expressava essa dúvida na questão 678 do Livro dos Espíritos. Quanto à pergunta, nos mundos mais aperfeiçoados o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? Ao que obtém a seguinte resposta: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não criais com isso que o homem fica inativo e inútil à ociosidade. Seria um suplício em lugar de ser um benefício. Compreendamos, pois, que a todos nós compete participarmos desta fantástica obra que é o universo, corresponsáveis que somos por ela, dedicando um pouco do nosso tempo em prol do bem comum. O bónus hora é uma representação simbólica do quanto podemos ser também beneficiados por todo o bem que possamos fazer. E então, com esta mensagenzinha tão bonita de Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Obrigada pela vossa atenção.